rapidinho vou me apresentar. Sou Daniel José, deputado estadual em São Paulo. Mas antes, muito antes disso, eu sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo. O único torcedor do Red Bull Bragantino que vocês vão conhecer ao longo das suas vidas. Inclusive é o time que todo liberal deveria torcer, porque é o clube empresa, com gestão profissional, investimento privado, o tipo de esporte que a gente gostaria de ver com mais recorrência no Brasil. Eu venho de uma origem tipicamente brasileira, né? Meu pai, quando jovem, queria ser padre, morou e estudou no seminário há muitos anos, viu que não era o caminho dele, desistiu de ser padre, saiu do seminário e teve 11 filhos, né? Então, né, uma transição muito gradual. E a minha mãe, ela começou a trabalhar aos 7 anos de idade, trabalhou a vida inteira como diarista. Ela sempre sonhou em poder estudar, mas ela nunca teve essa oportunidade, porque ela tinha que fazer escolhas difíceis, que são escolhas que pessoas pobres fazem todos os dias nesse país, que é um país pobre. Bom, enfim, na infância dela, ela tinha que escolher se ela ia para a escola e passava fome, ou se ela iria trabalhar e ter um prato de comida, né? E esse tipo de escolha, que milhões de pessoas fazem diariamente, fez com que ela postergasse esse sonho de estudar, e postergou tanto que foi para a geração seguinte, foi para a minha geração, né, dos filhos. E ela sempre cobrou muito que a gente estudasse. E essa cobrança fez com que eu, fiz economia lá no INSPER, em São Paulo, com bolsa de estudos da Fundação Estudar, inclusive vi alguns amigos aqui da Fundação Estudar. Trabalhei no mercado financeiro também vários anos, banco de investimento, fundo de investimento, larguei tudo, fui trabalhar com refugiados de guerra no Oriente Médio, refugiados do Iraque e da Síria, lá na Jordânia, onde eu via pela primeira vez o valor concreto da liberdade, em que eu, ao emitir algumas opiniões, de repente me deparei com a polícia na porta de casa, literalmente, e isso me fez querer estudar mais, querer aprender mais, fui fazer mestrado em Yale, com bolsa de estudos de novo. Estudei lá e voltei para trabalhar com educação, inclusive fazendo um projeto aqui na Secretaria Estadual do Espírito Santo, que ajudou a usar melhor os recursos da Secretaria para expandir o Escola Viva, que é o modelo de ensino integral aqui do Estado. E qual que é a realidade da educação? Depois de alguns anos trabalhando com educação, seja como consultor e depois como deputado estadual, a realidade, ela, enfim, teve melhoras, como já foi dito nos painéis anteriores, lá embaixo, mas está muito longe de ser um nível adequado, um nível razoável. No Brasil, a cada 100 jovens que começam o ensino fundamental, só 57 terminam o ensino médio. 43 ficam no meio do caminho, fadados à informalidade. Nunca vou conseguir um emprego formal na vida, muito raramente isso vai acontecer com eles. Dos que terminam o ensino médio, a cada 100 alunos, 27 sabem nível adequado português e 7 sabem nível adequado matemática. Ou seja, regra de 3, algumas operações básicas, porcentagem, coisas muito simples. Qual que é o resultado prático disso? Que a grande parte dos milhões e milhões de alunos ao redor do Brasil vai arrumar um emprego, se tudo der certo, e ao receber um e-mail de algum cliente, não vai entender o que o cliente quer, porque não consegue interpretar um texto simples. Se precisa calcular um troco numa padaria, não vai conseguir um emprego por muito tempo, porque não vai conseguir calcular aquele troco se não tiver um sisteminha ajudando ele. Eu tenho certeza que vários de vocês que contratam, sobretudo jovens em primeiro emprego, veem isso diariamente, né? E essa é a realidade do Brasil. Tá bom, é muito fácil falar mal da educação no Brasil e dos vários problemas que a gente tem, por mais que o ensino médio aqui no Espírito Santo seja o melhor do Brasil, ainda não está tão distante do resto dos outros estados da federação e que tem uma média, inclusive, muito baixa, né? O que dá para fazer para mudar? Educação é um sistema muito complexo de se fazer grandes transformações. Primeiro porque envolve muita gente, é 100% capital humano. Você depende de bons professores para que os alunos consigam aprender aquilo no nível adequado. E também tem toda uma questão de visão estrutural. A educação, diferente de várias outras áreas, ela é um sistema aberto. O que isso quer dizer? Que a relação causa-efeito, ela não é imediata e simples. Ou seja, tem vários fatores que influenciam a qualidade do ensino de uma criança.
Pode ser a estrutura familiar, pode ser a violência, a falta de segurança pública, pode ser questões ligadas à saúde pública, questões ligadas à maneira como a carreira do professor é desenhada, questões ligadas ao currículo, questões ligadas à formação dos professores, à formação continuada dos professores, há vários fatores. E se você alterar todos eles, dificilmente você vai ter uma noção imediata de qual resultado você vai obter de cada uma dessas políticas públicas. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar tudo que a ciência já produziu, quais são as políticas públicas que dão resultado, que as evidências mostram que foram testadas em diversos lugares e que dão resultado, e implementar elas. E é isso que o Brasil precisa fazer. E quais são os eixos para melhorar cada uma das principais áreas, os pontos nevrálgicos que vão conseguir levantar a educação do Brasil? Currículo, muito mais adequado à realidade de um mercado de trabalho moderno, uma formação de professores que seja mais prática do que teórica, porque os cursos de pedagogia e licenciatura ensinam um monte de filosofia, de pedagogia, que obviamente são a grande maioria de esquerda, né? E se a gente quiser, inclusive, diminuir a influência da esquerda dentro das escolas, que muita gente acha que é a solução do problema da educação, mas não se a gente quiser mesmo fazer isso, basta, um dos principais pontos, mudar a orientação da formação dos cursos de pedagogia do Brasil para que sejam mais práticos, para que a pessoa entre no curso de pedagogia para entender como mediar um conflito, como receber o aluno na sala de aula, como reter a atenção dos alunos, como implementar práticas concretas para aumentar a aprendizagem, que já existem evidências que mostram que funcionam. A carreira dos professores talvez é o ponto mais importante de todos, uma carreira que não olha para resultado, que não tem nenhum aspecto meritocrático, que não permite uma evolução mais rápida para quem é bom e que não consegue demitir quem é ruim e que nem sequer vai à aula, não tem como funcionar. Uma carreira extremamente complexa, com um monte de coisas absurdas, tipo um dia ao mês que o professor pode faltar para ir no banco. E tem várias regras assim. Uma semana, pelo menos no estado de São Paulo, uma semana do mês, o professor já pode faltar, porque tem uma série de benefícios ali que foram implementados ao longo do tempo como forma de negociar a impossibilidade de um aumento de salário. Então, ao invés de aumentar salário, dá um benefício a mais, um desconto, trabalha menos e ganha a mesma coisa. E os sindicatos foram pressionando o Estado foi cedendo e a gente chegou numa situação caótica que a gente tem hoje, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, com certeza aqui no Espírito Santo também, apesar de estar muito melhor do que outros estados, com certeza. Outros fatores importantes é a avaliação. A gente precisa avaliar muito mais e com muito mais frequência os alunos para ver se eles não estão aprendendo ou estão aprendendo e por que eles não estão aprendendo e por que, inclusive, eles estão aprendendo. Tudo isso por quê? Porque a gente quer uma sociedade mais livre. Para que as pessoas não tenham que escolher todos os dias se elas vão para o trabalho de ônibus ou se elas vão almoçar. E quanto mais esse tipo de escolha as pessoas têm que fazer ao longo dos seus dias, mais elas se cansam. E o pobre vive muito mais cansado do que as pessoas com maior renda. Isso, de novo, são evidências. E quando uma pessoa vive cansada porque passa o dia fazendo escolhas difíceis, ela não vai pensar em longo prazo, ela não vai saber usar bem o seu dinheiro, ela nunca vai pensar raramente vai pensar em criar um negócio que vai trazer frutos melhores para a sua família daqui a 10 anos. Ela simplesmente vai buscar ali a sobrevivência diária e ela vai ter que tomar decisões muito duras, que, como eu disse, cansam ela todos os dias. E se a gente quiser fazer com que essa pessoa possa escolher tomar decisões que sejam muito menos estressantes e decisões que permitam ela pensar no longo prazo, pensar no futuro do país, pensar em usar a criatividade para algo inovador, o caminho com certeza passa pela educação e passa por medidas técnicas baseadas em evidências que vão dar o resultado que a gente precisa para que, pelo menos no básico, eles aprendam português e matemática, que vai fazer com que eles saibam calcular, ler e tomar suas próprias conclusões. Para terminar, eu queria deixar só um dado muito preocupante. Por conta toda essa debilidade da qualidade da educação no Brasil, 2/3 da população desse país não sabem diferenciar um fato de uma opinião. Não à toa a gente vê o caos de informação que existe hoje e como as pessoas não sabem lidar, às vezes, com coisas muito básicas. Ao ouvir a opinião de alguém, achar que aquilo é um fato e defender aquilo como um fato.
E ao ver um fato, talvez achar que aquilo seja uma opinião e levar o debate para um outro lado que vão longe das evidências. Então, essa é uma provocação inicial que eu... Meu tempo cortou aqui, eu acho, cortaram o microfone. É isso aí, deixa na mão de político e tal, né? Dá nisso, né? O Estado e tal. Mas, enfim, a gente tem um desafio enorme pela frente. Não vai ser fácil, mas a gente já sabe melhor o caminho, se a gente quiser fazer com que, de fato, as pessoas sejam plenamente livres. Obrigado. Márcio, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Deixa eu só ver como é que funciona aqui. Bom, vou descobrindo. Eu vou falar um pouquinho aqui, deixa eu falar um pouquinho de onde eu venho, tá? Uma realidade muito diferente da do Daniel. Hoje a gente tem no Brasil 50 milhões de crianças em escolas públicas, em escolas. Desses, 8 milhões estão em escolas públicas, e eu estou no Eleva Educação em que a gente está falando de 100 mil dessas crianças, é muito menos. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente está falando de 1.000, que é o Colégio Leonardo da Vinci. Então, acho que o Daniel traçou um panorama extremamente importante de como é que você resolve o feijão com arroz com escala. E esse eu não tenho dúvida que é o problema maior, é o problema que a gente tem que atacar primeiro. Eu vou falar um pouquinho de uma versão que é muito mais utópica quando você compara com esse desafio real que o Daniel acabou de mencionar, que é aonde que a gente deveria chegar, como é que a gente pensa em educação e liberdade. E quando você fala de liberdade, é menos trivial definir liberdade do que parece. Diferentes filósofos já tentaram, tem diferentes maneiras de fazer isso. Eu vou adotar aqui, primeiro, uma definição que vai um pouco no sentido de liberdade para fazer boas escolhas, liberdade para pensar de forma independente. Como que a gente pensa educação de forma a promover esse tipo de liberdade? Que tipo de ferramental você precisa para, de fato, conseguir fazer escolhas que sejam boas para você mesmo, que sejam coerentes com os seus princípios? E, segundo, o velho binômio de liberdade e responsabilidade. A gente vive em sociedade, a gente vive numa comunidade maior, e se você quer manter essa escolha de viver no meio de um grupo, você precisa também de responsabilidade associada a isso. Eu não sei se eu vou conseguir passar aqui. Foi. Então, primeiro, quais são os 3 elementos, tá, que eu acho que estão associados a você educar uma criança para que ela consiga tomar decisões, fazer escolhas. O primeiro é conhecimento, tá? Não adianta a gente querer empoderar uma pessoa de tomar decisão se essa pessoa não conhece o básico do básico, se essa pessoa não conhece teorias e modelos mentais que ajudaram a humanidade a lidar com desafios ao longo dos anos, se essa pessoa não conhece fatos históricos sobre escolhas que já foram feitas e consequências que essas escolhas tiveram. Uma liberdade sem isso é uma liberdade extremamente deficitária. Segunda componente é uma componente de habilidades. Não adianta você conhecer, não adianta você ser uma pessoa teórica. Você tem que saber colocar isso em prática. Você tem que saber como que você vai usar aquilo ali. E por último, o terceiro elemento são as atitudes, os comportamentos que vocês têm. Você pode ter uma capacidade muito grande do ponto de vista teórico, do ponto de vista de colocar em prática, e levar isso tudo para um mal, levar isso tudo para um lugar ruim. Então, o desenvolvimento de valores, de comportamentos, é fundamental para você conseguir educar para a liberdade, na minha opinião. E eu fui pegando esses elementos da vida ao longo dos anos. Eu fui, primeiramente, somente no conhecimento. Eu sempre adorei estudar. Eu fui aluno do IME, Instituto Militar de Engenharia, fui primeiro da minha turma, fiz Olimpíadas de Matemática, achei que o mundo parava naquilo ali. Depois, eu quis abrir escolas. E aí, para abrir escolas, eu vi que o conhecimento sozinho não servia de nada, ele era muito limitado. A vida não era realizar prova, a vida não era aprender matemática. E aí foi todo mundo de desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais, pessoais. E por último, quando a gente vai educar a criança e a gente começa a ter uma cabeça de o que ela tem que aprender, como é que ela tem que se desenvolver, vem a terceira parte, que é tão importante quanto, que são os valores que você está desenvolvendo, os comportamentos que você está alcançando. E aí é que eu vou dar alguns exemplos sobre esses elementos. Então, primeiro, em termos de conhecimento, só para não ficar de uma forma muito abstrata, não vou falar de todos aqui, mas você tem que dominar, tá,
alguns modelos mentais, alguns fatos, se você quer fazer boas escolhas na vida. Né? O Charles Munger, da Berkshire Hathaway, ele faz muito essa comparação de modelos mentais para você aplicar em diferentes modelos da vida. Então, probabilidade estatística, por exemplo, em vez de ter opinião sobre um monte de coisa que você não tem a menor noção, você desenvolver a capacidade de olhar para amostras, de entender como é que resultados amostrais podem ser extrapolados para o todo. Isso vai te ajudar a ter opinião sobre coisas que sem a matemática você não consegue fazer. Você dominar as 6 operações, né? O Daniel estava falando de somar, de subtrair, de dar troco, essa é a base. Mas você entender, né, a noção de juros compostos, a noção de crescimento exponencial, isso é fundamental se você quer tomar decisão grande sobre a sua vida, sobre a vida de outro. Depois, quando você passa para linguagens, você dominar o inglês, se você quer ter acesso à informação do mundo e poder ter liberdade, vai ser fundamental você ler os clássicos. Vários dos maiores pensadores que a gente tem não estão mais entre nós, né? Já morreram, e está lá muita coisa legal deles para a gente ler, para a gente estudar. E aí tem vários exemplos aqui, que eu não vou entrar no detalhe, vou dar um exemplo de natureza, mudanças e transformações. Você entender leis da termodinâmica, processos químicos, te ajuda muito para você sair daquele discurso, que às vezes ele acaba ficando um pouco raso, de sustentabilidade, mudanças climáticas, e o que você pode fazer, e você começar a entender qual é a relação entre o cimento que você usa para construir uma casa e a temperatura no mundo daqui a tantas décadas. Qual é a relação entre o consumo que você faz de uma carne de boi, ou de frango, ou de peixe, e impacto climático. Se você não entende essas coisas, você acaba ficando numa discussão muito rasa, de muito baixa resolução, e você acha que você tem liberdade para pensar e opinar sobre aquilo, mas no fundo, você provavelmente não tem. Você está iludido por coisas que você escutou, por fatos isoladas. Tá? Um último que eu botei ali dentro de tecnologia, cidadania digital. Né? É comum a gente olhar crianças hoje, tinha até um dizer no chão, outro dia, as crianças têm acesso a Facebook, Google, YouTube, todo mundo que tem filho pequeno sabe como que a criança tem facilidade para operar nesse mundo digital. E ela, num certo sentido, é muito mais livre do que a gente era quando a gente era criança. Ela tem acesso a muito mais informação, a muito mais coisa. Mas se você não desenvolver nela uma noção de cidadania digital, pode ser que a liberdade dela hoje, de postar o que ela quiser, de escrever o que ela quiser para um amiguinho, seja um cerceamento da liberdade dela daqui a 5, 10, 15 anos, quando essas coisas continuarem na internet da mesma maneira que foram escritas no passado. Então, eu acho que conhecimento é fundamental você desenvolver nas crianças, se você quer liberdade. Nesse próximo slide, falar um pouquinho de habilidades. Eu botei algumas ali, não vou botar todas também, mas eu acho que começa com checagem de fatos. Daniel falou aqui uma parte muito interessante, 2/3 das pessoas no Brasil sabem diferenciar fato de opinião. A verdade é que, para mim, hoje em dia, está cada vez mais difícil diferenciar fato de opinião, nem sempre eu sei. Às vezes você lê alguma coisa, e como é muito difícil você ir naqueles first principles, você entender exatamente a essência de tudo, às vezes a gente vai começar a trocar fatos por opinião. Isso é uma realidade do mundo de hoje. E você desenvolver nas crianças e desenvolver nos adultos a habilidade de checar, pelo menos probabilisticamente, se aquilo faz sentido ou não, se aquilo é verdade ou não, é fundamental para a gente poder exercer liberdade também. Chegou a informação para você, como é que você julga aquela informação? Como é que você escolhe algumas fontes que são mais críveis ou menos críveis, algumas pessoas que são mais ou menos especialistas em cada assunto? Depois, habilidade de síntese, né? A informação chega de todos os lados. Como é que você sintetiza aquilo? Como é que você cria estruturas na sua cabeça que te permitam pensar sobre o que é mais ou menos importante? Então, aqui tem várias habilidades, é um estudo que a McKinsey fez esse ano, um estudo super legal para quem quer entender como que você pode usar a educação para desenvolver habilidades em crianças e adultos, e eu acho que quando você desenvolve essas habilidades, você vai dar mais liberdade para todo mundo. E por último, quando a gente fala, eu nem sei se isso aqui está funcionando, ou se a pessoa vê eu fazendo e passa ali para mim, mas pronto. Então, esse último aqui é de atitudes, de comportamentos. Né? Isso é fundamental. A gente quer ser livre, mas a gente quer ser livre numa comunidade bacana, num lugar em que tem um monte de coisa pronta para a gente, que eu saio daqui e tem um carro me esperando, que vai levar no meu aeroporto, o aeroporto vai me levar. Tem um preço que você precisa pagar para conviver numa sociedade em que tudo funcione. Então, eu acho que é super importante desenvolver nas crianças, nas escolas,
uma noção de cuidado consigo mesmo, cuidado com o próximo, cuidado com a comunidade, normas de convívio, contribuição ativa, participações em fóruns de discussão e uma preocupação com o futuro também, com a comunidade que vai vir pela frente, que é toda a questão de sustentabilidade, seja ela de recursos hoje, seja ela de clima no futuro. Então, eu vou terminar aqui, tinha o último slide, que eu acho que é só a interseção entre educação e negócios. Eu estou nesses dois mundos, eu trabalhei vários anos na McKinsey, eu trabalhei vários anos como diretor e sócio de escolas, mas eu sou, antes de tudo, um apaixonado por educação, por aprendizagem. Eu acho que tem um caminho muito grande para esses mundos se unirem cada vez mais, desde parcerias entre empresas e universidades, programas de bolsas, quem puder patrocinar crianças com dificuldade, mas que tem ambição, que tem esforço atrás, histórico de esforço, para estudar numa escola, você vai ajudar a dar liberdade para essa criança ser o que ela quiser depois. E também acho que tem um pleito aqui para que a gente cada vez mais saia das discussões mais simplistas, das discussões em que a gente tem certezas absolutas sobre coisas que a gente mal conhece, e tente entrar em resoluções, em discussões de mais alta resolução, discussões mais profundas, para entender o que é importante na educação das crianças, eu tentei falar um pouquinho aqui antes, e como que a gente desenvolve esses conhecimentos e habilidades e atitudes, que eu não toquei aqui hoje. Super obrigado. Tiago, muito obrigado. Márcio, muito obrigado. A fala foi muito pertinente ao tema do fórum, muito bacana. Tiago, pode dar continuidade, por favor? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tiago Almeida, eu sou fundador e CEO de uma rede de escolas que não tem aula. Não tem aula porque decidiu não organizar mais o tempo em blocos de 50 minutos. Escolas que também não têm mais disciplinas, porque entendeu que matemática e geografia na vida real estão conectadas. Então, a melhor forma de ser interdisciplinar é acabar com as disciplinas. E que também não tem salas de aula, porque se não tem aula, eu não preciso usar a sala para ter aula. Eu tenho coworking e laboratório, porque é uma escola onde os estudantes aprendem através da realização de projetos reais. Vão aprender português, matemática, história, geografia, através da realização de projetos reais. Nós somos uma escola de projetos, a Escola Hub. E uma escola de projetos é uma escola que valoriza muito mais as perguntas do que as respostas. Quando, algum tempo atrás, eu recebi o convite para participar desse evento, me chamou muito a atenção o fato do título do evento ser uma pergunta. E imediatamente, eu, que estou ali dentro de escolas de projetos, não consegui conter o meu ímpeto de refletir para responder a essa pergunta. Então, a minha fala, nesse momento, é um exercício de tentar contribuir com todos aqui, com uma reflexão para responder sobre essa pergunta. Não no sentido de ser uma resposta definitiva, mas uma possibilidade de resposta que talvez nos ajude a pensar sobre esse tema a partir do lugar onde eu estou, que é da educação privada, tentar contribuir com novos modelos educativos e novos modelos de aprendizagem. Para tentar responder essa pergunta, a liberdade foi cancelada, eu segui um caminho simples de reflexão que eu vou tentar reproduzir aqui com vocês. Se a gente vai lá na essência do conceito de educação, né, a educação formal, ela é simples. Um ser humano organiza uma experiência de aprendizagem de algo novo para outro ser humano. Mas olha que interessante. Esse ser humano, que sabe coisas que o outro não sabe, ele está tomando decisões, ele está fazendo escolhas, ele está partindo da sua visão de mundo, ele está partindo das suas crenças. E muito rapidamente a gente percebe que na essência da ideia de educação existe uma tensão de liberdade. Uma tensão entre aquilo que quem está ensinando acredita e uma tensão entre aquilo que quem está aprendendo quer ou não aprender. É o conflito que a gente vivencia ao longo da nossa vida escolar. Tem um professor tentando nos ensinar coisas que não necessariamente nós queremos aprender. Essa questão da liberdade de aprender, ou liberdade de ensinar, está aí, está presente nisso.
Eu tenho a sensação de que escolas de projetos surgiram, e a Escola Hub não é a primeira, nem a única, existem outras há algumas décadas no mundo e no Brasil, para tentar resolver um pouco desse problema. Porque escolas de projeto acreditam que não dá para fazer alguém aprender aquilo que não quer. Então, vamos tentar criar um outro tipo de artifício. Escolas de projeto partem do campo de interesse dos estudantes, daquilo que faz sentido para o estudante, aos 6, aos 7, aos 8, aos 9, aos 16 anos de idade, e tentam conectar esses campos de interesse com o currículo. Rapidamente a gente pensa, bom, então as escolas de projeto, elas valorizam a liberdade dos estudantes. Sim. Bom, mas até que ponto o estudante tem capacidade de decidir sobre aquilo que ele vai aprender? Imagina, deixar na mão de uma criança a decisão se ela vai ou não ser alfabetizada. Ela não tem capacidade de compreender as implicações de não aprender a ler e escrever na primeira infância. E é aí que entra o professor, que traz a sua visão de mundo, uma visão de mundo de uma sociedade que entrou em consenso, a princípio, sobre um currículo que deve ser trabalhado e vai negociar com esse estudante. É nisso que a escola de projetos acredita. Eu tenho que respeitar o interesse do estudante, mas esse interesse vai ser negociado a partir do interesse do professor e da sociedade, que está expresso no currículo. Então, não vai ser nem tudo o que o estudante quer, nem tudo o que o professor quer. Precisa ter conversa, precisa ter diálogo, precisa ter cocriação. Bom, paro por aí e volto para a pergunta. Acho que é consenso entre nós aqui que a maioria de nós não experimentou ao longo da vida escolar uma experiência de educação nesse formato. Ao contrário, não tivemos, me incluo aí, a oportunidade de experimentar espaços de liberdade na nossa educação, na nossa vida escolar. Estou me referindo aqui à educação como educação formal escolar. Se a gente, enquanto estudante, não experimentou isso, se a maior parte da sociedade não experimentou isso, como é que a sociedade vai saber lidar com liberdade? A minha proposta de reflexão é simples. Se estamos aqui discutindo o cancelamento da liberdade, uma parte desse cancelamento tem a ver com a educação. Uma parte da sociedade que está cancelando liberdade porque não experimentou liberdade no seu processo educativo formal. Não é só por isso, é óbvio que não, a gente sabe que não, mas é isso também. Um estudante que ao longo de 15, 16 anos de vida escolar não foi respeitado no seu interesse, não foi confrontado com a possibilidade de criar coletivamente, ele não irá ser um adulto que vá saber respeitar também os espaços de liberdade do outro. Traz uma referência circular, aquele problema do Excel quando a gente está tentando fazer algumas fórmulas, né? Determinadas habilidades analíticas sobre liberdade, que foram aqui muito bem colocadas, elas não foram desenvolvidas. E esse é o ponto de reflexão que eu trago. Acredito realmente que a gente precisa pensar outro tipo de escola, que ofereça aos estudantes e aos professores espaços de liberdade. Nós somos críticos severos da atuação de muitos professores no Brasil, que talvez por não saberem também fazer uso desse espaço de liberdade, acabam trazendo ideias de uma forma inadequada. Acabam impondo suas visões de mundo também de uma forma inadequada, porque também não sabem dialogar. A gente precisa de escola que tenha diálogo, que tenha debate, co-construção, onde as pessoas conversem. Porque se elas não conversam durante esses 15 primeiros anos de vida, depois vai ser mais difícil de conversar. Tiago, mas tem gente que conversa. Não é todo mundo. Claro que não é, porque a nossa vida não se dá totalmente dentro da escola. A gente faz esporte, o esporte ensina a gente a dialogar, a conversar, a debater. A gente vai
A gente aprende a tocar instrumentos musicais, vai fazer teatro, dança, vai fazer intercâmbio, vai fazer um monte de coisas na vida que vão nos ensinando a importância do diálogo, da conversa, da troca, da criação coletiva. E tudo isso soa muito contrastante quando a gente pensa na nossa experiência escolar. Então, em essência, acho que é difícil a gente tentar resolver esse problema, pensando para o futuro, pensando para a década que se inicia, se a gente também não fizer a reflexão sobre como é que a educação está acontecendo dentro das escolas. A liberdade, ela vem sendo cancelada porque ela não foi aprendida. E talvez o que a gente precise pensar é isso. Como é que a gente ajuda as próximas gerações a aprenderem sobre liberdade e aprenderem sobre como se comportar em relação a ela? Tiago, sensacional, muito relacionado ao tema do nosso fórum também. Agradeço muito a palavra de todos. Para dar início ao nosso debate aqui, vou fazer algumas perguntas. Eu gostaria de primeiro explorar um pouquinho mais a respeito da questão da qualidade de ensino, né? Principalmente no contexto geral aqui no nosso Brasil. Aí, Daniel, vou pegar o gancho aí da sua fala. Você trouxe dados preocupantes, que é a realidade do nosso ensino. E quando você fala que as pessoas não aprendem nem português e nem matemática, isso é extremamente preocupante, né? E como é que a gente vai chegar na liberdade se as pessoas não aprendem nem o básico? Mas, em contrapartida, você trouxe ótimas soluções. Você apresentou aqui ótimas soluções para esse problema. O que impedem essas soluções de acontecerem? Tem vários pontos, né? Eu acho que o que é o ideal da qualidade do ensino, praticamente o que o Márcio apresentou aqui é o roadmap, assim, é onde todo mundo devia mirar, no conhecimento, habilidades, atitudes. Se a gente conseguisse chegar lá, a gente é outro país, a gente vira um outro país, porque o capital humano passa a ser muito elevado e a gente vai para um outro patamar de inovação, de criatividade, enfim, de geração de riqueza, né? Dito isso, né, como eu disse, a gente tem uma agenda medieval para tocar em paralelo, enquanto outros vão avançando, né? Porque tem que tudo acontecer ao mesmo tempo. Mas essa agenda medieval, até pouco tempo atrás, era muito mais difícil de ser desvendada, porque a gente ainda não tinha pesquisas profundas que testavam soluções para os problemas, que é um pouco do que o Márcio falou. Poxa, se você consegue analisar um experimento e tirar daquele experimento conclusões do que funciona, do que não funciona, e tentar aplicar em outros ambientes, aquilo pode dar certo. Tem várias barreiras para qualquer mudança acontecer, em qualquer área, em qualquer lugar, no setor privado, público. Sempre quando tem mudança, tem barreira, porque tem quem ganha, quem perde, e na educação isso é especialmente difícil, porque o maior número de funcionários públicos do Brasil são professores, né? É uma área que demanda muito, uma quantidade enorme de capital humano, de pessoas trabalhando. Então, no final de contas, para ensinar esses 42, 45 milhões de alunos das escolas públicas, né, mais os 8 milhões nas escolas privadas, você precisa de um exército de professores todos os dias nas salas de aula. E, por mais que a gente avance em tecnologia e consiga migrar para um sistema híbrido, até você não consegue avançar tanto assim na menor necessidade de pessoas bem formadas. Então, quando a exigência por pessoas é muito grande, o Brasil é um país em que grupos se unem e capturam o Estado, né? Isso a gente vê em tudo. Incentivos fiscais e por aí vai. E não é diferente para o corporativismo, né? Esse grupo que defende os interesses, muitas vezes não é nem para melhorar a qualidade do ensino de fato, mas para melhorar alguma condição a mais, um benefício a mais para os professores. Isso acaba gerando resistências enormes. E para que eu vou comprar grandes brigas se hoje eu não sei se elas vão funcionar? Porque boa parte das lideranças públicas na área da educação não tem a formação adequada para conduzir as suas pastas. Eu rodei o Brasil inteiro e vi secretários em estados e municípios que não têm a mínima ideia do que estavam fazendo, do que precisava ser feito. Então, por que eu vou comprar briga para fazer uma medida técnica que vai receber uma série de pressões, se eu nem sei se aquilo funciona ou não, eu nem sei o que a gente está mirando, né? Então, eu acho que
falta de preparo de liderança com uma quantidade enorme de resistências no meio, né? Você como um empreendedor nessa área da educação, como é possível a gente democratizar cada vez mais modelos inovadores e de excelência também acadêmica, que é o seu caso, como escalar esses modelos, mantendo a qualidade e, se possível, também com menor custo para ter maior acessibilidade. Tá, eu acho que é uma ótima pergunta e acho que a resposta é difícil. Um exemplo que eu acho que vem fazendo isso, num subconjunto muito pequeno de educação, que é uma educação mais corporativa para pessoas que estão iniciando na vida profissional, é a própria Fundação Estudar, do qual o Daniel faz parte, eu faço parte também, e eles antes tinham um modelo que ele era muito, muito bacana, mas para 15, 30 jovens por ano no país, que é um nada. E aí você pagava para esses jovens estudarem no exterior, voltar a contribuir, mas eram 30 por ano. E aí, basicamente, eles usaram a tecnologia para expandir demais esse alcance. Não é da mesma forma, você não consegue desenvolver as mesmas habilidades, mas usando esses jovens como voluntários, acho até muito parecido com o projeto aqui, que eu não conhecia, estou conhecendo hoje, do Líderes do Amanhã, mas começa a usar tecnologia para criar iniciativas. Então, a gente tem na prática, por exemplo, é um negócio que vai pegar dezenas, talvez centenas de milhares de jovens, em que você vai fazer pela internet, não é metodologia ativa, não é o negócio mais bacana do mundo, mas tem um professor muito capacitado ali falando, porque o problema de professor é muito sério, são 50 milhões de crianças, e cada professor pega umas 30, eu não sei o número exato, mas devem ter mais de 2 milhões de professores no Brasil. Então, é muito difícil formar essa galera toda, né? Então, você complementar com tecnologia, eu acho que é muito bacana. A gente tem feito algumas iniciativas de deixar público alguns currículos que a gente cria, ou de tentar fazer versões muito mais baratas que possam ser usadas com uma escala maior, mas eu acho que tem um caminho para a gente também, que ainda não foi percorrido, de disponibilizar mais vídeos, mais ferramentas online para aquelas pessoas, dentre essas 2 milhões, que querem ir além e não têm ferramentas, para que consigam. E a Fundação Estudar é um lugar que eu vejo fazer isso de uma maneira muito, muito bacana. E eu não tenho tantos outros exemplos na cabeça. Tiago, quer complementar? Então, eu venho acompanhando o trabalho de alguns pesquisadores do campo da educação no Brasil e do mundo, que defendem uma ideia um tanto polêmica. A ideia de que o Brasil, ele em tese tem um sistema educacional, mas não deveria ter. Por quê? Porque a partir do momento que você decide ser um sistema, você começa a fazer uma planificação e uma padronização. Você tem uma escola pública na beirada da favela que tem que ser exatamente igual ou funcionar a partir dos mesmos parâmetros de uma escola particular numa região de alto poder aquisitivo ou com um perfil diferente. Essas escolas precisam seguir o mesmo currículo, essas escolas precisam ser inspecionadas, levando em consideração os mesmos critérios, e talvez isso não faça sentido, principalmente porque você não vai conseguir atender demandas específicas da escola que está próxima da favela. Um exemplo rápido. O sistema educacional brasileiro pressupõe que quem forma professor é a universidade. Então, em tese, um coordenador de um curso de matemática de uma universidade, ele está formando o professor de matemática das escolas. É razoável pressupor que esse coordenador ele deveria gastar bastante tempo da vida dele dentro de escolas, porque ele está formando o professor que vai para lá, mas ele não gasta. Ele vai para congressos, ele faz pesquisas, ele realiza uma série de atividades que são exigências da carreira dele, não é culpa dele, e que nada tem a ver com a escola. Muitas vezes ele está ali em programas de pós-graduação estrito sensu, desenvolvendo pesquisas que não tem nada a ver com docência, que não tem nada a ver com formação de professores. Aí você forma um professor que está completamente desconectado da vida real das escolas, ele vai para essas escolas que em tese têm que funcionar de forma parecida, mas cada uma vivendo uma realidade diferente. E é aí que determinados pesquisadores começam a defender a ideia de que não deveria ser sistema. Você deveria ter uma liberdade de escolas. É um pouco da premissa do conceito de charter school, em que você tem alguém que faz uma proposta de ser gestor de uma escola
pública. Você vai receber recurso público para gerir uma escola e você tem uma liberdade curricular para implementar uma determinada visão educacional de currículo, uma determinada visão educacional metodológica, claro que alinhada e aprovada em conselho. Então, eu acredito muito que a gente tem um problema sistêmico e a gente tem que repensar a origem do sistema. Agora, para isso, eu acho, para fechar minha fala, que a gente tem que discutir a sala de aula. A gente discute uma série de coisas muito macro do sistema, mas a gente não discute a sala. Qual é o tipo de aprendizagem que a gente acredita? A gente acredita que o Brasil tem que formar cidadãos bilíngues, que o Brasil tem que formar cidadãos com habilidades multiculturais, que tenham um pensamento científico, crítico mais... A gente não discute essas questões. Eu entendo que tudo tem que girar em torno disso. Primeiro, a gente decide que tipo de experiência de aprendizagem a gente quer que os nossos estudantes tenham, e depois a gente decide tudo. Inclusive o modelo da escola, a carreira do professor, o perfil do professor, porque a gente está no macro, mas esse macro está dialogando pouco com o micro. Perfeito, Tiago. Era até uma pergunta que eu ia fazer na sequência a respeito de padronização de ensino. Muito bacana a sua colocação. Entrando agora num tema que está bastante discutido aqui no fórum, que é a liberdade de expressão. Daniel, você postou há um tempo no seu canal no YouTube a respeito de um relato sobre a falta de liberdade de expressão no meio público educacional. E você percebe que muitos professores, às vezes, até têm uma opinião formada sobre contrária ao sistema, vamos colocar assim, só que eles têm medo de serem repreendidos, de serem cancelados. Pode falar um pouco assim, sobre isso e quais soluções a gente poderia ter, na política, no seu caso, para evitar esse tipo de cancelamento? Quando você forma um professor por 4 anos, uma faculdade de pedagogia, com um curso majoritariamente teórico e os pedagogos, grandes pensadores da pedagogia, têm um viés de esquerda e tudo mais, que eu estava falando do viés ideológico nas escolas, mas é secundário. O que é importante é que, no final de contas, os alunos aprendam português, matemática, o básico para conseguirem avançar. Aquela listinha de conhecimentos, habilidades e atitudes que o Márcio apresentou. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa preparar melhor os professores, do meu ponto de vista. Eu acho que esse é um ponto assim, crucial se a gente quiser aumentar inclusive a liberdade no ambiente escolar, de opiniões diferentes e tudo mais, se a gente preparar melhor os professores para isso mesmo, para fazerem aquilo que eles vão fazer depois de formados. O que acontece é muito engraçado, assim, você vai falar com um cirurgião cardíaco, você não pergunta para o cirurgião cardíaco qual que é a maneira da direita de fazer uma cirurgia cardíaca e a maneira da esquerda. Você sabe a maneira técnica. E na educação deveria ser exatamente isso. Não é a maneira da esquerda de fazer ou da direita e tudo mais. Poxa, como é que eu vou me colocar nas mãos de um cirurgião que só estudou teoria por vários anos e vai ali, a partir depois de formado, começar a, de fato, fazer uma cirurgia prática? Não tem como dar certo. Você tem que fazer com que a formação seja mais prática. A formação esteja extremamente ligada à realidade que ele vai enfrentar depois de formado. Ele estudou um monte de teoria, depois se vê na frente de sala de aula com 40 alunos e não vai saber gerir a sala de aulas, não vai saber implementar técnicas simples que tenham o potencial de aumentar a aprendizagem. E só para tocar um pouquinho no ponto da padronização, eu acho que em certo ponto padronização é importante sim, sobretudo para aquilo que é muito básico, português, matemática, porque a liberdade eu acredito que ela deva ser conquistada, A liberdade sempre vem com responsabilidade. Não tem como eu deixar uma escola de Satubinha, no Maranhão, que demora 4 horas para chegar à estrada de terra, estrada estadual de terra, é um negócio assim, longe para dedéu, você não tem como. Olha, agora vocês criem a educação que vocês querem. Não vai dar certo. Tem muita gente que também vem, poxa, o setor privado vai dar todas as soluções. Não vai dar, não tem como, porque o setor privado não vai conseguir chegar em Satubinha, no Maranhão. E outra, são 8 milhões de alunos nas escolas privadas, são 45 nas escolas públicas, não tem como. Claro que a gente pode aumentar, inclusive eu tenho projeto para viabilizar a Charter School em São Paulo, que ainda não pode, tudo mais, mas, dito tudo isso,
a gente tem que garantir que o básico, do básico, do básico, do básico, seja ensinado para os alunos, eles aprendam de fato português e matemática, e a partir daí, conforme, considerando o resultado das escolas, elas ganham mais liberdade para trabalhar. Eu acho que a liberdade tem que estar sempre condicionada a resultado. Se a escola tem notas boas e vai melhorando, mais liberdade. Perfeito, perfeito, Daniel. Um ponto que vem sendo muito discutido também é o impacto da pandemia na educação, na formação das crianças que ficaram muito tempo sem aula, né? Aí eu direciono a pergunta para você, Márcio, para o Tiago também. Vocês focam muito em habilidades comportamentais no ensino de vocês. Surgiu alguma habilidade comportamental nova que os fez colocar assim, eu preciso colocar isso no meu currículo, porque o mundo agora é digital, o mundo é online. O que mudou pós-pandemia para vocês? Olha, na nossa experiência na Escola Hub, a gente não chegou a formalizar dessa maneira. Mas se tem algo que a gente está procurando fazer nesse momento, é desintoxicar um pouco os estudantes do digital. Porque eles vieram com uma carga muito forte do digital. E isso, sem sombra de dúvidas, tem um impacto. A minha filha, de 3 anos, ela descobriu o que é tablet durante a pandemia. Antes disso, ela não sabia o que era. Então, a gente procurou ter uma preocupação de trazer os estudantes para uma outra dinâmica de relação, de contato, de brincadeira, porque 6 meses, 1 ano, dependendo da faixa etária, sem contato com outras crianças, sem contato com brincadeiras, sem contato com determinadas experiências, seguramente vão ter um impacto no comportamento, seguramente, né, nesse sentido. Então, a gente procurou ter essa preocupação de gerar uma experiência que trouxesse para eles um contraste. Mas, talvez, a principal preocupação, o principal foco tenha sido nos professores. Para os professores, sim, sem sombra de dúvida, a gente percebeu que novas habilidades precisavam surgir. E acho que principalmente relacionadas à capacidade de personalização. Os professores, eles passaram a ter que estar mais atentos ao que os seus estudantes estavam trazendo e trabalhar de forma mais personalizada nas demandas de cada um. Bacana, bacana, Tiago. Márcio, se puder ser objetivo, que a gente está chegando no nosso tempo. Eu acho que 2 habilidades que me vêm à cabeça agora, uma do ponto de vista mais positivo, a gente viu as crianças precisando desenvolver muito mais autonomia e organização, né? O mundo online é um mundo mais desorganizado, várias vezes não era nem síncrono, então isso foi algo que a gente viu as crianças desenvolverem e agora a gente está investindo muito em desenvolver ainda mais. Eu acho que isso é muito positivo. Do lado mais negativo, essa relação com a tecnologia ficou muito maior e a questão de segurança das crianças, eu acho que é bem menos trivial do que parece. Quando eu era pequeno, minha mãe falava, não aceita bala de estranho, e estava implícito ali tudo que eu precisava saber. Hoje em dia, esse estranho pode vir no meio de um chat de um joguinho que uma criança de 8 anos está jogando e você não tem a menor noção de que aquilo está acontecendo na sua casa. Então, tem uma questão de educação de crianças e famílias, que eu acho que é super importante, e essa a gente está agora correndo atrás para ver qual é a melhor maneira de educar crianças e famílias sobre isso, mas acho que é um desafio grande. Muito obrigado. Senhores, certamente ainda há muito o que discutir sobre esse forte meio de mudança que é a educação. Eu fico muito animado de ver pessoas como vocês engajados nessa área. Tenho certeza que temos um futuro com pessoas à frente nesse sentido. Felizmente, nosso tempo acabou. Agradeço muito. O Instituto Líderes do Amanhã agradece a presença de vocês. Muito obrigado. Valeu, obrigado.